Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e vim dar aqui continuidade, à parte de função, agora em específico a função de primeiro grau. Mas vamos recapitular aqui um pouquinho sobre o que era a função. Função é quando eu tinha uma variável dependente da outra, por isso que se chama função. Significa que, por exemplo, o x está em função de y, ou y em função de x, e aí por aí vai, você pode colocar as letrinhas que você quiser. Tá? Porque a gente está na álgebra, ou seja, você está utilizando aí a parte alfanumérica. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com duas variáveis, x e y, e uma está em função da outra. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte, a gente vai conseguir montar um gráfico. Tá? Esse gráfico é dado pelo plano cartesiano, que a gente fala que é y em função de x. Então, o y, a gente diz que está aqui no eixo das ordenadas, ou seja, aquele que fica na vertical, enquanto o x está no eixo das abscissas, aquele que fica na horizontal. E aí, se você ficasse traçando aqui, colocasse todos os números para y e também para x, aí você teria aqui uma malha quadriculada em todo o seu plano cartesiano. Uma coisa que é importante falar, a gente vai falar bastante disso durante a aula, ficar voltando, porque muita gente tem dúvida. O y, ele sempre pode ser colocado como f de x. Por que f de x? F vem de função de x. A gente não falou que a variável y dependeria do valor do x? Isso significa que se o valor do x aumenta, o valor do y possivelmente vai variar, ou para cima ou para baixo. Raramente mantém-se constante, mas também pode acontecer dele se manter constante. Tá? Então, toda vez que você ver f de x ou ver y, um já tem que vir na cabeça, ao contrário do outro. Tá bom? Não esqueçam disso, porque os exercícios variam muito na forma de colocar. Você vai ver exercício colocando y igual a 5 e você vai ver exercício colocando f de x igual a 5. As duas representam a mesma coisa. Até coloquei um exemplo assim para a gente durante a aula, vocês vão ver. Bem? E aí, quando você tem um ponto, deixa eu voltar aqui. Ó. Quando você tem um ponto, vou pegar este ponto aqui. Ó. Esse ponto significa o quê? Que o x vale 3 e o y vale 2. Aí, como que eu posso representar esse ponto com x valendo 3 e y valendo 2? Poderia colocar x igual a 3 e y igual a 2? Se forem juntos, até pode, mas isso daí ficava muito ruim para eles poderem expressar isso num plano. Então, eles começaram a fazer o chamado par ordenado. Por que par ordenado? Vamos entender o nome. Par, múltiplo de 2. Ordenado, porque tem ordem. Então, vou falar aí de duas variáveis em ordem, sendo que a primeira é representada pelo eixo x e a segunda pelo eixo y. Tendo que neste ponto que eu mostrei para vocês, o x é 3 e o y é 2. Tá bem? Então, esse par ordenado sempre vem primeiro o x e depois o y, ou f de x. Bem? Então, está aí essa parte de representação. Agora, como que a função de primeiro grau é dada? Vamos entender o que é função. Função, a gente acabou de falar que é o f de x. E por que de primeiro grau? Fala de primeiro grau, ou seja, grau 1. Significa que a nossa variável que está em função, ou seja, o x, está elevada ao expoente 1. Nota que aqui, quando eu mostrei aqui para vocês a função, não aparece nenhum expoente no x. Por quê? Porque o expoente 1 ele é oculto, ele não precisa ser mostrado. Mas ela se chama primeiro grau justamente por causa desse expoente 1, tá bem? E aí nós temos o a e o b. Quem que é o a e o b? Eles também têm nomes específicos. O a se chama coeficiente angular. E o b chama-se coeficiente
linear. O que significa cada um? Vamos entender aqui. Coeficiente, os dois chamam-se coeficiente. O que significa? Números, são números que podem ser inteiros, decimais, racionais, irracionais até, podem ser dados aí na nossa função. Então, coeficiente é número, significa que o A e o B é número. Agora, o A tem o complemento de angular e o B de linear. Qual que é a diferença? Angular, o que tiver aí na cabeça? Ângulo, certo? Ou seja, quanto maior o valor do ângulo, né, ou quanto maior o valor do A, mais inclinada a sua reta será. Por que eu estou falando reta? Porque a função de primeiro grau é dada por uma reta, podendo ser crescente, decrescente ou constante, né? Que é aquela que é paralela ao eixo das abscissas, tá bem? Então, se seu coeficiente angular for positiva, ela vai ser inclinada, tá certo? Para cima. E quanto maior for, mais inclinada é. Porém, se o coeficiente angular for negativo, ela vai ser inclinada para baixo. E quanto mais negativo, ou seja, quanto menor for ele, mais inclinada para baixo ela será reta, tá certo? Agora, se o A for zero, ela vai ser linear, tá certo? Vai ser uma constante. E aí, daí também, né, mais ou menos por aí que a gente vai entender o que é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele vem de número da linha. Que linha? A linha do y, né? Nosso eixo vertical. Isso significa que quando x for zero, ó, aqui está o x, temos o y. Este ponto aqui, ó, por onde pode estar passando a minha reta, de qualquer jeito que essa reta passar, este pontinho aqui vai ser representado pela letrinha B, ou pelo número que estiver no lugar do B. Bom, então, está aí explicado a forma, né, da nossa função de primeiro grau. E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma função constante. Aqui eu coloquei k, né? No próximo exemplo a gente substitui o k por um número, mas só para vocês verem. Aqui eu não tenho x, né? Notem que eu não tenho algum número vezes x, não tenho a vezes x. Só tenho k, que é uma constante. Ou seja, significa que ela é constante, ela não inclina nem para cima nem para baixo. Ela vai ser paralela ao eixo x, tá certo? Essa retinha vermelha é paralela ao eixo x. Nota que eu fiz aqui, ó. Coloquei uma função do gráfico f de x igual a menos 3. Portanto, para qualquer valor de x, o f de x vai dar menos 3. Então, você podia pegar aqui, ó, o menos 2, o 2, desculpa, no x, vai dar menos 3. Se você pega 3 e pouquinho, vai dar menos 3. E assim por diante. Qualquer valor que você pegar no x, vai dar menos 3. E aí, se você ligar todos esses pontos, você vai formar uma reta, tá bem? Então, tá aí a nossa função constante. E agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de função afim, né? Uma função de primeiro grau, ela é chamada de função afim também, né? Só que agora representada por 2x menos 1. O que é isso? Significa que, ó, conforme eu colocar um valorzinho de x, eu vou ter que substituir aqui na minha função. Então, vamos lá. Coloquei 3 valores para vocês aqui na tabela. 0, 1 e 2. Vamos começar pelo primeiro aqui. Estou atribuindo um valor de x igual a 0. Vejam como vai mudar o valor da minha função. Então, no lugar desse x aqui, eu vou estar colocando o 0. Olha como que fica. Antes era 2x menos 1. No lugar do x, então, é 0. Vai ficar 2 vezes 0 menos 1. Só que 2 vezes 0 é 0. Menos 1 dá menos 1. Então, significa que o f de 0, que é a mesma coisa que o y, é menos 1 para quando x for 0. E daí a gente consegue montar nosso parzinho ordenado quando x é 0 e y é menos 1. Agora, e se eu mudasse o x, né, em vez dele valer 0, ele valesse 1? Então, aí você vai fazer a mesma coisa. No lugar do x, você vai colocar 1. Então, vai ficar o f de 1 vai ser igual a quanto? 2 vezes 1, que é o nosso x, menos 1. E 2 vezes 1 é 2. E 2 menos 1 está dando 1. Portanto, ficamos aí o seguinte. Quando o x valer 1, nós vamos ter que o y também vale 1. Bem?
E por último, coloquei x igual a 2. Se o x valer 2, vai ficar 2 vezes 2. Nota que esse 2 aqui é do x. O 2 aqui que eu estou colocando essa setinha era lá da minha função, tá bem? Então, ficou 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4 e 4 menos 1 é igual a 3. Ou seja, quando x é 2, o y é 3. Tá bom? Eu queria que vocês notassem uma coisa aqui que é muito bom, né, da gente estar relacionando, e daí você vai entender essa relação de função. Nota que o x, eu estou sempre aumentando 1, certo? Eu tentei com 0, com 1, com 2, estou aumentando de 1 em 1, ó. 0, 1, 2. E o que está acontecendo com o y? O y sai do menos 1 para 1, ou seja, aumentei 2. Do 1 para o 3, aumentei 2 também. Isso sempre vai acontecer. Por que eu estou aumentando 2? Porque o meu coeficiente angular, aqui o valorzinho do A, é igual a 2. Então, significa o quê? Para cada uma unidade que aumentar no x, o y vai aumentar 2 unidades. Ou seja, se eu colocasse aqui x igual a 3, quanto que você acha que ia dar seu y? Rapidinho de cabeça, gente. Aumentou 1 no x, tem que aumentar quanto no y? 2 nessa função. Ou seja, vai valer 5. Ah, e se aumentasse mais 1 no x, valesse 4? Ah, o y valeria 7. 5 mais 2 dá 7. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, tá aí a nossa relação de função. E aqui vamos praticar, vamos fazer uma questãozinha relacionada a isso. Que diz assim: considerando as frações igual, as funções f de x igual 2x mais 8 e g de x igual 3x menos 2, assinale a alternativa que apresenta o resultado de f de 6 dividido por g de 2. Ou seja, eu vou ter que achar quanto que vale o f de 6, achar quanto vale g de 2 e depois dividi-los. Como que eu faço isso? Vamos lá. Pega a função f. A função f é dada por f de x igual a 2x mais 8. Só que no lugar do x eu quero colocar quem? Eu quero colocar o 6. Então, f de 6 igual 2 vezes 6 mais 8. Sendo que 2 vezes 6 é 12 e 12 mais 8 dá 20. Ou seja, o f de 6 vale 20. Agora, falta eu achar o g de 2, né? Mas notem que o g de x era igual a 3x menos 2. Substitui o x por 2. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou estar colocando 2. Vai ficar 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, fica 6 menos 2. E assim, por fim, 6 menos 2 fica dando 4. Então, já achei o f de 6, já achei o g de 2, agora eu vou ter que dividi-los. Quem que é o f de 6? 20. Então, 20 dividido pelo g de 2, que a gente acabou de achar, que vale 4. E assim, 20 dividido por 4 é igual a 5. Alternativa correta, letra B de bola. Aí, uma questãozinha envolvendo relação de funções. Agora vamos falar um pouquinho melhor sobre os gráficos, né? Já passei aí para vocês um pouquinho do gráfico de uma função constante, né? E agora a gente vai estar mostrando como que constrói. Lembrando que quando A for negativo, a gente vai ter uma função decrescente. Então, quando A for negativo, ou seja, menor do que zero, a gente tem uma retinha para baixo. Já quando A for positivo, você vai ter uma retinha para cima, tá bom? Eu faço desse jeito porque eu sempre penso em acompanhar aqui a parte de baixo do meu sinal de desigualdade, tá bom? Então, se o A for positivo, crescente, se o A for negativo, decrescente, tá? Então, decrescente e o A positivo é uma função crescente. Ou seja, crescente quer dizer, enquanto eu aumento o x, o y também aumenta. A decrescente significa, enquanto eu aumento o x, o y diminui, tá bom? Diretamente e inversamente proporcional. Bom, para eu construir um gráfico de função de primeiro grau, eu sempre preciso de 2 pontos distintos, ou seja, diferentes.
Não adianta eu pegar o ponto, por exemplo, 1, 7 e o outro ponto 1, 7. É o mesmo ponto, 1, 7, não faz diferença nenhuma para mim, eu só tenho um ponto, certo? Agora, se eu pegar o ponto 1, 7 e o ponto 4, 9, por exemplo, aí você vai ter dois pontos distintos. E por dois pontos distintos passa uma única reta. Ou seja, se só passa uma única reta entre dois pontos distintos, eu acho eles e traço uma reta aí passando por esses dois pontos. Tá bom? Então eu vou mostrar isso aqui nesse exemplo. Olha só. Dada a função f de x igual menos x mais 7 sobre 2, construa seu gráfico. Vamos de acordo com os passos. Vamos escolher dois valores diferentes quaisquer para x. Eu gosto muito de trabalhar com 0 e 1, eu acho os valores mais fáceis, mas se você quiser usar 1000 e 3427, fica à vontade, não aconselho, mas vai dar certo também, tá bom? Então a gente vai escolher dois valores diferentes para x. Neste exemplo, eu estou escolhendo o 1 e o 5, tá? Vamos ver. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que substituir lá na minha função, igual a gente fez no exemplo passado. Ó. Escolhemos o x igual a 1, então substitui esse x por 1, mas só que era menos x, então vai ficar menos 1 mais 7, que dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, significa que quando x é 1, o f de 1, ou o y, fica dando 3. Achamos o primeiro ponto, 1 e 3. Agora vamos para o segundo ponto. A gente falou de atribuir o valor 5 para x. Então, f de 5. No lugar de x, vou estar colocando 5. Ficando menos 5 mais 7 dividido por 2. Menos 5 mais 7, ou 7 menos 5, dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, quando x é 5, o y vale 1. Está aqui o meu outro ponto. Certo? Então, esse é o nosso segundo passo, achar esses pares ordenados. Achados pares ordenados, a gente vai para o plano cartesiano. Então, eu coloco lá os numerinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negativo se precisar, tanto do y quanto do x, tá? Lembrando que y e f de x é a mesma coisa. E aí a gente tinha dois pontos, né? Que a gente achou. Tinha achado 1 e 3 e também o 5 e 1. Então, o que significa isso? No primeiro caso, ó, em vermelho, quando x é 1, o y é 3. Então, quando x é 1, y é 3. Aonde que está esse ponto? Ó, aqui a minha parte já tracejada, que facilitou. Está aqui esse ponto, 1 e 3. Agora o outro, vou fazer em verde. 5 e 1. Então, quando x é 5, o y é 1. Vem aqui em x igual a 5 e y igual a 1. Faz aí, traceja bonitinho e acha, né, o nosso ponto, que está aqui. Dessa forma, ó, conseguimos achar dois pontos. E lembra que por dois pontos passa uma única reta? Portanto, está aí. Pega aqui esses dois pontos, a reguinha e passa aí, você achou a reta da sua função. Reta porque é função de primeiro grau. Vamos deixar bem claro aí para vocês. Então, é a partir desses três passos que a gente consegue montar a nossa função. Bom, então, tá aí a forma de fazer isso. A gente tem, né, que sempre que isso acontece, olha só, vou só voltar aqui para deixar bem claro. Por que isso daqui ficou com a reta para baixo? Lembra a nossa função aqui, ó? O x era negativo, certo? Era menos x. Lembra que quando a é negativo, eu falei para vocês que a reta ficava decrescente, ficava para baixo? Olha aqui, ó. Quando a era negativo, a reta era decrescente. Bateu perfeito. Bom, então é isso que eu mostro aqui para vocês, né? Lembrando que quando se o x aumenta e o y diminui, é decrescente, ou seja, o a é negativo, e quando o x aumenta, se o y também aumenta, ela é crescente, ou seja, o a é positivo. Bom, então tá aqui, ó, mais detalhado para vocês, né, como um mapinha mental, mostrando crescente e decrescente, tá? Nos exemplos eu coloco assim, ó, no primeiro deles, 2x mais 3. 2x mais 3 é crescente ou é decrescente? É crescente, porque é 2x. Olha o número que está multiplicando o seu x. Você tem que ver o número que está multiplicando o seu x. Positivo ou negativo? É 2. 2 é positivo, então crescente.
Já no segundo exemplo, está f de x igual menos 5x mais 3. Menos 5x, menos 5x. É ele que importa. Ele é negativo, então é decrescente. Já no item C, x menos 4. O que importa é o x para a gente definir crescente ou decrescente. Está só x, ou seja, está positivo. Se é positivo, crescente. E no item D, f de x igual menos x menos 2. Menos x menos 2, quem que me importa? O menos x está negativo. Se está negativo, então é uma função decrescente, tá certo? Então você não precisa olhar para aqueles coeficientes lineares, né? Que no caso aí em ordem estão 3, 3, menos 4, menos 2. Esses daí não me interessam para definir crescente ou decrescente, tá bom? Só os coeficientes que multiplicam o x, chamado de coeficientes angulares. Bom? E aí temos o zero da função ou da raiz, né? Ou seja, toda vez que o exercício te pedir o zero da função ou a raiz da equação, ele está te pedindo a mesma coisa. O que significa isso? Significa que ele está falando que o f de x, ou seja, sua função, é zero. Qual o valor do x para que o f de x dê zero? Né? Traduzindo, é isso que ele te pergunta. Ou qual o valor de x para que o y dê zero? Né? Lembrando que y e f de x é a mesma coisa. Tá bem? Então, a gente só substitui o f de x por zero e acha o valor da variável x. Bem? Então, tá aí, ó. E notem que essa raiz da função, né, ela fica exatamente no eixo das abscissas, tá bom? Então, a raiz da função está expressa aqui, ó, exatamente no eixo das abscissas, no eixo x. Lembra que quem ficava no eixo das ordenadas aqui, vocês lembram? Era a letrinha B, o nosso coeficiente angular. Bom, o que ele pergunta mais, professor? Coeficiente angular ou raiz da função? Disparadamente, raiz da função. Tá bom? Fiquem muito atentos com isso. Tanto que eu vou fazer um exercício aqui com vocês que já caiu, que diz assim, ó. O zero da função de primeiro grau, f de x igual a 3x menos 9, é... Nota o que ele pergunta o zero da função de primeiro grau, ou seja, ele quer a nossa raiz. Portanto, eu vou ter que substituir a minha função inteira por zero. Só substituir e encontrar o valor do x. Então, coloca zero aqui, ficando 3x menos 9. Passo o 9 que está subtraindo para o outro lado positivo, ficando 9 igual a 3x. E aí o 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. E aí 9 dividido por 3, isso daí dá 3. Perfeito? Então, x igual a 3 positivo. Alternativa correta, letra E. Agora, nós vamos falar, né, um pouquinho ainda de funções, mas a gente agora vai encontrar as funções a partir dos pares ordenados. Então, olha só, a gente já viu como que sai de um par ordenado e vai para um gráfico, né? A gente viu dando um dos valores, encontrando o outro. Agora, a gente vai sair tipo do gráfico e ir para a função, ou dos pares ordenados e ir para a função. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, você sempre vai ter que lembrar que a sua função, né, o seu f de x, é dado por ax mais b. E aí a gente vai cair num sisteminha clássico de equações. Tá? Eu até posso falar para vocês que o a é igual a ΔY sobre ΔX, mas acho que isso pode confundir um pouquinho, tá? O delta é a diferença, então é a diferença dos valores de f de x com a diferença dos valores de x, tá? Mas eu acho que vai ficar bem claro na hora de eu resolver os exercícios mostrando isso para você, o jeito que fica. Bom, então vamos lá, temos dois exemplos. O primeiro diz assim: encontre a função de primeiro grau em que os pontos 1 e 4 e 4, 22 estejam contidos nela. Então, a gente tem que encontrar a função de primeiro grau de forma que esses dois pontos estejam realmente na minha função, façam parte dela. Então, primeira coisa, substituir. Ó. A gente tinha que f de x é igual a x mais b. Vamos substituir os dois pontos que nós temos. No primeiro, ó, a gente tem o x valendo 1 e o y, ou o f de x, valendo 4.
Então, no lugar do f de x, você coloca 4, e no lugar do x, você coloca 1. E o a e o b fica. Já na segunda, a gente tem o x valendo 4 e o y valendo 22. Então, y vale 22 e o y e o x vale 4. Aí você montou um sisteminha. O que eu faço com esse sistema? Você subtrai uma equação da outra. Esse seria o nosso segundo passo aí, subtrair uma equação da outra. Vejam só, eu vou fazer a de baixo menos a de cima para facilitar, tá bom? 22 menos 4, isso dá 18. 4a menos 1a, isso dá 3a. E b menos b dá 0. Ah lá, já cortei meu coeficiente angular. Isso daqui vai dar 0, nem preciso colocar, né? B menos b dá 0. Então, ficou 3a igual a 18. Dessa forma, eu consigo achar meu valorzinho de a, que seria o terceiro passo. Então, se 3a é igual a 18, o a é igual a 18 dividido por 3, que dá 6. Achei o valor de a. Mas, para definir minha função, eu preciso do valor de a e de b. Então, o que eu faço para encontrar o valor de b? Substitui em uma das equações. Vamos lá, vamos pegar aqui a primeira. Nós tínhamos 4 igual a vezes 1, mas o a a gente acabou de achar, vale 6. Então, é 6 vezes 1 mais b. 6 vezes 1 é 6. E aí, o 6 está adicionando b, ele passa para o primeiro termo com a operação inversa. E o inverso da adição é a subtração. Então, 4 menos 6 é igual a b, que dá menos 2. Portanto, b igual a menos 2 e a igual a 6. Ou seja, consegui definir minha função. Por quê? Minha função não era ax mais b? Ou seja, fiquei como? No lugar do a eu vou colocar quem? No lugar do a a gente achou vale 6. E no lugar do b, a gente também achou vale menos 2. Opa, então tira o sinal de mais, é menos 2. Daí a minha função. Tá bom? Está definida. Pode ver que se você substituir o x por 1, o y vai dar 4. E se substituir o x por 4, o y dá 22. Tá bom? Agora, anota aquela coisinha que eu falei do ΔY sobre ΔX. O que é isso? Né? Que é uma forma da gente facilitar, uma dica, né? O a ser ΔY sobre ΔX é você já ver a variação do y e ver a variação do x. Olha só, quanto que variou o seu y? Quanto que variou de 4 para 22? 22 menos 4, né? Fazer 22 menos 4, isso dá 18. Enquanto o x variou quanto? De 1 para 4, ou seja, 4 menos 1, isso dá 3. Olha lá, ó, 18 dividido por 3, que dá 6. Eu acharia já o valor do a. Tá bom? Então, é uma forma da gente estar fazendo para achar o nosso coeficiente angular. Tá bom? Agora, vamos para o exercício 2, por exemplo, 2 aqui, que ele pergunta uma coisinha a mais para nós. Vamos ver? O gráfico da função y igual f de x é uma reta. Sabe-se que f de menos 2 é igual a 4 e que f de 4 igual a 7. Então, o valor de f de 12 é... Então, nota que ele pergunta o valor da função se x valesse 12. Mas, para isso, eu tenho que ter a minha função. Então, vou ter que encontrá-la. Da mesma forma que a gente fez o anterior, né? Vamos lembrar que f de x é igual a x mais b. Como que eu tenho certeza, professor? Porque ele falou aqui que a função é uma reta. Se a função é uma reta, ele está falando da função de primeiro grau. Bom, então vamos lá. No primeiro caso, se eu substituir o x por menos 2, o f de menos 2 dá 4. Então, eu vou ter aqui 4 igual a vezes menos 2, que é o x, mais b. Enquanto no segundo, olha lá, vou fazer de outra corzinha aqui, a gente vai ter, quando o x for 4, o f de 4 vale 7, ou seja, 7 é igual a vezes 4 mais b. E aí, montamos o nosso sistema. Para ficar mais fácil, eu subtraio a de baixo da de cima para eu poder cortar o nosso coeficiente angular, nosso item b. Então, subtraia.
7 menos 4, 3. Toma cuidado aqui, ó. Quanto que é 4A menos 2A? Opa, menos com menos é mais, certo? Então, 4 mais 2. Tome muito cuidado com essa jogada aqui de sinal, tá bom, pessoal? Eu vejo muitos erros. Então, repetindo, 4 menos 2. Ele ficaria assim, ó, 4 menos 2. E aí, menos com menos dá mais. E 4 mais 2 é 6, tá bom? Então, 6A. E daí, B menos B fica 0, nem preciso colocá-lo. Dessa forma, se o 6 está multiplicando A, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vamos ficar com A igual 3 dividido por 6. E aí, 3 dividido por 6, 3 é a metade de 6. Consegui achar o valor do A. Achado o valor do A, eu tenho que achar o valor do B. Vamos achar. O valor do B fica... Pega a primeira equação aqui, ó. 4 igual o A, que a gente acabou de achar, que vale meio, vezes menos 2 mais B. Só que meio vezes menos 2, ou seja, metade de menos 2, é menos 1, porque multiplicação de positivo com negativo é negativo. E meio vezes 2, metade de 2 é 1. E aí o menos 1 está subtraindo B, ele está negativo. Então ele passa para o primeiro termo com a operação inversa. Qual que é o inverso da subtração? A adição. Então vamos ficar com 4 mais 1 igual a B. E 4 mais 1 é igual a 5. Dessa forma, temos que B é igual a 5. Ou seja, consegui já montar minha função. Minha função não era dada por ax mais b? Então, já achei o A. Quanto que vale o A? O A vale meio. Então, é meio x mais o B, que vale 5. Então, ficou meio x mais 5. Só que não é só isso que ele me pergunta, né? O exercício ainda me pergunta qual o valor de f de 12. Quanto que vale f de 12? Ele quer saber o valor da função quando x é 12. Então, vamos ter o seguinte. Vamos lá, fazer de outra cor aqui. Quando o x for 12, nós temos meio vezes 12 mais 5. Só que meio vezes 12 significa a metade de 12. Quanto que é a metade de 12? 6. E aí sim a gente adiciona 5. 6 mais 5 é igual a 11. Portanto, f de 12 é igual a 11. Bem, então tá aí o nosso segundo exemplo, né? Achando a nossa função a partir de pares ordenados, tá bom? Então, ficamos assim. Então, gente, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês. Qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.